passamos a apresentar a leitura comentada da Palavra de Deus. Programa Momentos com Jesus. Leitura comentada da Palavra de Deus. Vamos ler, comentar, principalmente meditar e buscarmos aplicar nas nossas vidas o texto que se encontra na primeira carta de João, capítulo 1, a partir do versículo 1. Então, 1 João, capítulo 1, a partir do verso 1, nos diz assim: o que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. Muito bem. Li 1 João, capítulo 1, os versículos do 1 até o 4. Essa carta, 1 João, ela foi escrita, é claro, o nome está dizendo, pelo próprio apóstolo João, que era um dos 12 discípulos originais do Senhor Jesus. Ele, provavelmente, João, foi o discípulo a quem Jesus amava, que é citado no Evangelho de João por ele mesmo, no capítulo 21 e no verso 20. João, juntamente com Pedro e Tiago, ele teve um relacionamento muito especial com o Senhor Jesus. Essa carta aqui, 1 João, ela provavelmente foi escrita entre o ano 85 e 90 depois de Cristo, já bem no finalzinho quase do século I, entre 85 e 90, depois de Cristo. E ela foi escrita a partir de Éfeso, antes do exílio de João na ilha de Pátimos. Jerusalém havia sido destruída em 70 depois de Cristo, e os cristãos foram espalhados então por todo o Império Romano. E quando João escreveu essa carta, o cristianismo, irmãos, ele já existia há mais de uma geração. João enfrentou e sobreviveu à acirrada perseguição contra os cristãos. E o principal problema que confrontava a igreja neste momento da história era a decadência do comprometimento. Eu acho interessante porque hoje, olhando para os nossos dias atuais, o que muito eu como pastor principalmente observo é a decadência do comprometimento das pessoas com Deus, com sua obra. E na época, como hoje também, muitos crentes estavam se conformando com os padrões do mundo, falhando em viver de acordo com os padrões determinados por Cristo, e assim estavam comprometendo a sua fé. Os falsos ensinadores eram muitos e estavam acelerando a queda da igreja, afastando-a da fé cristã, igualzinho nos dias atuais. E João escreveu esta carta para levar os crentes de volta ao caminho, mostrar a diferença entre a luz e as trevas, ou seja, a verdade e o erro, e encorajar a igreja a crescer no amor genuíno a Deus e de uns para com os outros. E ele também escreveu para assegurar aos crentes verdadeiros que eles possuíam a vida eterna e para ajudá-los a saber que a sua fé era genuína. E assim eles poderiam apreciar todos os benefícios de serem filhos de Deus. Os versículos agora até o
do 1 ao 4 nós já lemos, vamos ler o versículo 5. E ele diz: esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. João inicia aqui então a sua primeira carta às igrejas de um modo semelhante à maneira como ele iniciou o seu evangelho, enfatizando que Cristo, ou seja, a palavra da vida, é eterno. Que Deus entrou no mundo como ser humano e que ele, João, era uma testemunha ocular da vida de Jesus e que Jesus traz a luz e a vida aos homens. E como uma testemunha que ele foi, uma testemunha ocular do ministério de Jesus, João estava prontamente qualificado para ensinar a verdade a respeito de Cristo. Os leitores desta carta não viram e nem ouviram Jesus pessoalmente, mas podiam ter a certeza de que aquilo que João escreveu era verdadeiro. Queridos, nós somos como a segunda e terceira gerações de cristãos. Embora não tenhamos visto pessoalmente, nem ouvido ou tocado o Senhor Jesus, nós somos privilegiados. Nós temos o registro do Novo Testamento escrito por suas testemunhas oculares e nós podemos estar certos de que eles falaram a verdade a respeito de Jesus. E João escreve sobre a comunhão com os outros crentes. E é sobre isso exatamente que eu gostaria de despertar a sua atenção. Existem 3 princípios, meus amados, queridos irmãos, ouvintes. Existem 3 princípios por trás da verdadeira comunhão cristã. A saber, primeiro, a nossa comunhão ela está baseada no testemunho da palavra de Deus. Sem esta força subjacente, a união é impossível. Segundo, é mútua, dependendo da união dos crentes. Terceira, é diariamente renovada através do Espírito Santo. A verdadeira comunhão, ela combina a interação social e espiritual e se torna possível somente através de um relacionamento vivo com Cristo. No verso 6, ele diz: se dissermos que temos comunhão com Ele, com Cristo, não é? E andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Aqui há algo tremendo, porque ouvimos frequentemente as pessoas dizerem que são cristãos, que são crentes, que estão na luz, que não há comunhão entre a luz e as trevas. É verdade, não há. Mas como uma pessoa pode dizer que tem comunhão com Jesus se mente porque não consegue ter comunhão com os demais irmãos? No verso 7 ele vai dizer: mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Aqui essa palavra é chave. Para nós dizermos que andamos na luz, como Jesus está na luz, nós necessariamente temos que ter comunhão uns com os outros. E ele acrescenta: e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. A luz, ela representa o que é bom, o que é puro, o que é verdadeiro, o que é santo, o que é confiável. As trevas representam o que é pecaminoso e perverso. E a declaração Deus é luz significa que Ele é perfeitamente santo e verdadeiro e que só Ele pode nos tirar da escuridão do pecado. A luz está também relacionada à verdade, pois que a luz deixa tudo visível, seja bom ou seja ruim. Nas trevas, o bem e o mal parecem semelhantes. Na luz, ao contrário, eles podem ser claramente distinguidos. E da mesma maneira que não pode existir escuridão na presença da luz, o pecado
não pode existir na presença do Deus Santo. Se quisermos ter um relacionamento com Deus, nós devemos deixar de lado o nosso modo de viver pecaminoso, declarar que pertencemos ao Senhor e vivermos conforme a nossa própria vontade é hipocrisia. Cristo exporá e julgará tal falsidade. Eu volto para o verso 6, ele diz: se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Aqui João está confrontando a primeira de 3 reivindicações dos falsos ensinadores. Eles diziam que era possível estar unido a Deus e ainda assim andar em trevas. Os falsos ensinadores, que pensavam que o corpo físico era mau ou desprezível, ensinavam uma das 2 abordagens seguintes acerca do comportamento. Insistiam em negar completamente os desejos físicos através de uma disciplina rígida, ou aprovavam o conceito de satisfazer toda a luxúria física. Por quê? Porque o corpo seria destruído de qualquer maneira. E, obviamente, a segunda abordagem, é claro, ela era a mais popular, como tinha adeptos. Aqui, João está dizendo que ninguém pode reivindicar ser um cristão e continuar vivendo na maldade e na imoralidade. Nós não podemos amar a Deus e, ao mesmo tempo, viver em pecado. E o verso 7. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Isto é fundamental. Eu entendo, nesta altura da minha escalada cristã, que Deus coloca na nossa frente, na nossa vida, no nosso caminho, todo tipo de pessoas. Algumas são fáceis de amarmos, outras só a graça de Deus. E exatamente é com estas que temos mais dificuldade de conviver, aí que reside o nosso desafio de realmente vivermos o Evangelho que Jesus nos deixou. Se queremos andar na luz, se queremos andar na companhia de Jesus, eu acredito que a prova disso é porque nós conseguimos ter comunhão com todos os demais irmãos. Temos comunhão uns com os outros, se andamos na luz como Ele está na luz, não é? Mas se não conseguimos perdoar um irmão, se não conseguimos relevar alguma ofensa que o irmão nos fez, se guardamos eternamente desentendimentos, como andar na luz? Estamos nas trevas, porque estamos guardando mágoas, rancores e não conseguimos liberar o perdão. E aí isso é indicativo de que tem muito caminho ainda a ser percorrido, tem muito quebrantamento a ser aplicado nas nossas vidas e a necessidade de sermos lavados verdadeiramente pelo sangue de Jesus Cristo, que é como termina o texto que estamos lendo, 1 João, capítulo 1, verso 7. Diz: mas se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E termina assim: e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. É aí que nós podemos realmente olhar para o céu e dizer: obrigado, Senhor. Eu permiti que o Senhor me purificasse com o teu sangue. Eu permiti, Senhor, que o Senhor seja realmente o Senhor da minha vida. Ah, Pai, muito obrigado. Pois é minha oração neste momento que o Senhor, através do seu Santo Espírito, esteja aplicando o entendimento da porção da sua palavra. Que Deus lhe abençoe em nome de Jesus.